Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês devem ter encontrado aí um texto que nós vamos usar na aula de hoje, que é um breve ensaio de Bertrand Russell sob o título Por que não sou cristão? O objetivo, evidentemente, aqui não é polemizar pró ou contra as teses do Russell, mas tentar esclarecer com base nele, onde é um tipo de mentalidade, uma certa concepção um pouco vaga do mundo, que se disseminou amplamente no Ocidente e que teve e tem ainda uma influência enorme na formulação dos projetos globalistas, de modo que é importante nós entendermos estas ideias aqui, não pelo seu lado de polêmica religiosa ou antirreligiosa, mas como concepção de fundo que inspira, né, toda uma elite reformadora que hoje está na vanguarda da história do mundo, está formulando e criando um mundo no qual se esperam eles, os nossos filhos e netos, venham a viver. Em geral, as pessoas ignoram a tremenda influência que Bertrand Russell teve nesses círculos. Quando você vê nos livros de filosofia, de história da filosofia, ele é apresentado apenas como um filósofo muito importante, mas o tipo exato de importância que ele tem não é perfeitamente esclarecido. Eu não posso esquecer que Bertrand Russell, até por nascimento, fazia parte de uma elite britânica que começou a conceber esses planos globalistas desde o fim do século XIX, né? E uma boa parte da discussão filosófica, entre aspas, na Inglaterra, está vinculada a esses planos. E, evidentemente, quando o indivíduo adquire prestígio nestes círculos, que são, vamos dizer, os donos da universidade, os donos da mídia, etc., etc., evidentemente, a fama do sujeito se espalhará por todo o mundo, mas será sempre, vamos dizer, aquela fama ambígua, onde uma parte dos dados, vamos dizer, é exibida com grande alarde e a outra é meio escondida ou abafada, mas é nesta segunda parte que você encontrará as verdadeiras razões do prestígio do indivíduo. Bertrand Russell fez alguns trabalhos importantes no domínio da lógica no começo do século, junto com Alfred North Whitehead, que depois tomou uma direção completamente diferente, e foi sobretudo este projeto que ele resumiu no livro Princípio da Matemática, e depois resumido com o título The Principles of Mathematics, que granjeou a sua fama. Mas essa fama, note bem, é no domínio estritamente lógico, lógico-matemático. Quando nós passamos a ler as análises que Bertrand Russell faz de problemas filosóficos substantivos e mais ainda de problemas históricos, sociais, políticos, etc., nós parece que encontramos uma segunda personalidade bem diferente da primeira, e é precisamente o que nós vamos observar neste texto aqui. Nós não vamos poder lê-lo por extenso durante a aula, mas eu peço que vocês o examinem depois, talvez nós até voltemos ao assunto na próxima aula. Então, em primeiro lugar, ele diz que seria bom definir o que é um cristão, e diz que há alguma dificuldade para definir isto hoje em dia, porque a palavra assumiu diversos significados, e no fim ele chega ele fecha negócios, ele para ser um cristão você precisa ter no mínimo a crença de que Cristo era, se não divino, pelo menos o melhor e mais sábio dos homens. Se não tiveres ao menos esta crença quanto ao Cristo, não creio que tenhas qualquer direito de intitular-vos cristãos. Bom, a definição é tremendamente elástica, e nós sabemos que qualquer pessoa, até agnóstica, pode perfeitamente considerar que Cristo foi o mais sábio dos homens, mas a definição é tremendamente elástica, o que é muito estranho num filósofo que fez toda a sua carreira, e nós veremos isso no fim,
na base da ideia de que a principal função da filosofia é esclarecer o sentido das palavras, principalmente o sentido das palavras tal como é usado no debate filosófico científico. Quer dizer, para um pensador cuja principal preocupação é precisamente a precisão, a exatidão no sentido das palavras, a definição está enormemente elástica. Para complicar um pouco o negócio, ele diz o seguinte: essa palavra não tem hoje o mesmo sentido que tinha ao tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Naqueles dias, quando o homem se dizia cristão, sabia-se o que ele queria significar. As pessoas aceitavam toda uma série de crenças estabelecidas com grande precisão e acreditavam com toda a força de suas convicções em cada sílaba de tais crenças. Mas, bom, isso aqui é simplesmente ignorar toda a história da pululação de heresia que houve durante mais de 15 séculos, né? Onde justamente o que se discutia era o que é ser um cristão. A heresia não é uma crença diferente, uma doutrina diferente da doutrina da igreja, mas é uma doutrina cristã que a igreja não aprova, quer dizer, uma versão do cristianismo. Essas heresias elas pululavam em número muito maior nesse tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino do que hoje. Hoje, praticamente, nós podemos dizer que nós temos, vamos dizer, uma grande heresia circulando, que é o modernismo, que culmina na teologia da libertação, mas nós não temos uma variedade tão grande de heresias quanto houve em outras épocas. De modo que isso aqui, a narrativa está invertida. Nós podemos dizer que, ao contrário, o sentido da palavra cristão, ou pelo menos dentro do contexto da Igreja Católica, está muito mais claramente estabelecido hoje, ou na época de Bertrand Russell, no começo do século, anos 20 e 30, do que estava no tempo de Santo Agostinho, no tempo de Santo Tomás de Aquino, e muito mais ainda no tempo de Santo Agostinho. Nós não podemos esquecer que a história da doutrina da igreja é uma história muito complicada. A doutrina não veio pronta. O que veio pronta foi, nos anos 40, 50 da era cristã, foi o Evangelho. Mas o Evangelho não é uma exposição doutrinal. E, sobretudo, as palavras de Jesus Cristo, se você somar ali, aqui o que Jesus Cristo disse de boca própria, não dá 15 páginas, tá certo? Então, de como extrair uma doutrina de dentro dessa narrativa, né? Então, existe o famoso livro, que acho que eu já usei aqui, do Alois Dem, A Concepção do Mundo na Idade Média, que vai mostrando como surgiu essa doutrina cristã. E ela surge, em primeiro lugar, vamos dizer, das oposições, ela surge da necessidade de responder às objeções. Então, se a doutrina é constituída, vamos dizer, ao ritmo dessas objeções, então, de cara, já não é uma doutrina organizada, porque as objeções podem vir de todos os lados, sob os mais variados pretextos, e um conjunto de respostas, vamos dizer, a objeções soltas, não constitui ainda uma doutrina propriamente dita. Mas, pelo menos, não constitui uma doutrina no sentido arquitetônico da coisa. E nós podemos dizer que o primeiro sucesso relativo em obter uma doutrina organizada foi justamente com Santo Agostinho, que já foi século IV. Tá certo? Mesmo assim, o agostinismo ainda será objeto de muita discussão, pelo menos até o século XIII. Tá certo? E neste ínterim começam a surgir corpos doutrinais bastante complexos, tá certo? São as chamadas heresias, que são versões diferentes do cristianismo. Então, isso é a mesma coisa que dizer que no tempo de Santo Agostinho, tempo de Santo Tomás de Aquino, mas mais ainda no de Santo Agostinho, ninguém sabia exatamente o que era ser um cristão. Se você pegar as duas coleções da patrística, que são as obras produzidas pelos padres da igreja, tem uma coleção latina, uma coleção grega, você verá que tem ali uma infinidade de textos heréticos, quer dizer, camaradas que eram importantes na igreja, tá certo? E que acreditavam piamente que eram cristãos e que estavam expondo a doutrina da igreja, mas que divergem dela formidavelmente. Então, isso quer dizer que, mesmo dentro do corpo da cultura da igreja, existe a divergência sobre pontos essenciais. Então, o que é ser um cristão foi uma coisa que só muito lentamente foi se esclarecendo. E, de fato, me parece estranho que,
um homem dessa importância, como Bertrand Russell, se meta a discutir o assunto sem saber nem mesmo isto, que é, vamos dizer, é o capítulo número 1 da história da doutrina da igreja. Eu não vou examinar o texto inteiro, tem só vou analisar aqui os argumentos de ordem puramente metafísica. Quando ele entra na parte dos argumentos morais, a coisa já não tem tanto interesse para nós, tá certo? Mas ele diz aqui que o primeiro ponto que ele vai discutir são os argumentos em favor da existência de Deus, tal como formulados, entende ele, pela igreja. Ele diz: sabeis certamente que a Igreja Católica estabeleceu como dogma que a existência de Deus pode ser provada, aqui está dito sem a ajuda da razão, não, está deixando com a ajuda da razão, exclusivamente pela razão. Ou seja, a existência de Deus não é uma parte da revelação, é uma parte da razão natural. Todo homem pode, a partir do raciocínio de analogia, chegar à conclusão de que Deus existe. Isto é um dogma da igreja, de fato, né? Eles tiveram de introduzi-lo porque, em certa ocasião, os livres pensadores adotaram o hábito de dizer que havia tais e tais argumentos que a simples razão poderia levantar contra a existência de Deus, mas eles certamente sabiam, como uma questão de fé, que Deus existia. Eles, olha, isto que ele está dizendo aqui, de fato, só veio acontecer muito mais tarde. Essa doutrina de que a existência de Deus é um elemento racional e não um elemento de fé dogmática, isso é muito antigo na igreja. E este típico argumento que ele atribui aos livres pensadores, ele não surge antes do século XVIII. Quer dizer, Voltaire, por exemplo, era contra toda a doutrina da igreja, mas ele acreditava em Deus. Aliás, a própria expressão livres pensadores é uma expressão e um tipo humano que só aparece no século XVIII. Quando essa doutrina, vamos dizer, de que a existência de Deus é uma tese racional e não um dogma de fé, já existia desde há muito tempo, de modo que a noção que o homem tem da história da doutrina da igreja é um pouco confusa, tá certo? Para não dizer que é um ignorante completo no assunto. Mas vocês verão mais adiante o tom, vamos dizer, de certeza absoluta e tranquila com que ele discute essas coisas, transmite uma impressão de autoridade tremenda, né? Sobretudo por ser o autor de importantes trabalhos de lógica. Mas, então ele começa a examinar, em primeiro lugar, o argumento da causa primeira. Eu terei que ler esse parágrafo inteiro para que tudo fique claro. Afirma-se que tudo o que vemos neste mundo tem uma causa e que, se retrocedermos cada vez mais na cadeia de tais causas, acabaremos por chegar a uma causa primeira, e que a essa causa primeira se dá o nome de Deus. Esse argumento, creio eu, não tem muito peso hoje em dia, em primeiro lugar porque causa já não é o que costumava ser. Os filósofos e os homens de ciência têm martelado muito a questão da causa, e ela não possui nada que se assemelhe à vitalidade que tinha antes. Mas, à parte tal fato, pode-se ver que o argumento de que deve haver uma causa primeira é um argumento que não pode ter qualquer validade. Posso dizer que, quando era jovem e debatia muito seriamente em meu espírito tais questões, eu, durante muito tempo, aceitei o argumento da causa primeira, até que, certo dia, aos 18 anos de idade, li a autobiografia de John Stuart Mill, lá encontrando a seguinte sentença. Aspas, meu pai ensinou-me que a pergunta quem me fez não pode ser respondida, já que sugere imediatamente a pergunta subsequente, quem fez Deus? Fecha aspas. Essa simples sentença me mostrou como ainda hoje penso a falácia do argumento da causa primeira. Se tudo tem uma causa, então Deus deve ter uma causa. Se pode haver alguma coisa sem causa, pode muito bem ser tanto o mundo como o Deus. Isso é, se pode haver algo sem causa, porque precisa ser Deus. Pode ser o próprio mundo, que não teve causa nenhuma. De modo que não pode haver validade alguma em tal argumento.
Esse é exatamente da mesma natureza que o ponto de vista hindu, de que o mundo se apoiava sobre um elefante e o elefante sobre uma tartaruga. E quando alguém perguntava, e a tartaruga? O indiano respondia, que tal se mudássemos de assunto? O argumento da verdade não é melhor do que esse. Não há razão pela qual o mundo não pudesse vir a ser sem uma causa, o mundo não pudesse vir à existência sem uma causa. Por outro lado, tampouco há qualquer razão pela qual o mesmo não devesse sempre ter existido, já o mundo pudesse ter existido, o mundo pudesse ser eterno. Não há razão, de modo algum, para se supor que o mundo teve um começo. A ideia de que as coisas devem ter um começo é devida realmente à pobreza da nossa imaginação. Por conseguinte, talvez eu não precise desperdiçar mais tempo com o argumento da causa primeira. Veja que ele considera o assunto encerrado, né, mediante esta simples alegação. Se tudo tem uma causa, Deus deve ter tido uma causa, ou seja, quem sustenta a tartaruga, que sustenta o elefante, que sustenta o mundo. Então, mas o que quer dizer, vamos dizer, esta hipótese de um mundo ser eterno? O mundo não foi criado, tá certo? Se o mundo não foi criado, o mundo é eterno. Né? Porém, nós não conhecemos nada dentro dele que seja eterno. Isso quer dizer, o que quer dizer então aí a palavra mundo? Ela não pode significar simplesmente o conjunto de todas as coisas. Porque o conjunto de todas as coisas temporalmente extinguíveis não tem como ele mesmo ser eterno, a não ser que ele tenha uma propriedade a mais que as coisas não têm. Estão entendendo? Portanto, entre conjunto de todas as coisas e mundo existe um salto qualitativo. O mundo tem uma propriedade, a eternidade, que não é compartilhada com nenhum dos seus objetos. Portanto, entre o mundo e os entes, repete-se o mesmo problema que ele viu entre Deus e o mundo. Então, se todas as coisas têm uma existência temporal, elas começam e terminam, mas o conjunto delas tem a propriedade de ser eterno, de jamais ter começado, tá certo? Então é evidente que esse mundo, ele guarda para com as coisas que estão dentro dele uma relação desproporcional, exatamente como a doutrina cristã diz que existe entre Deus e o mundo. Então nós temos que explicar essa propriedade miraculosa do mundo, tá certo? De transcender todos os seus entes. Dito de outro modo, nessa perspectiva, o mundo só pode ser compreendido não como um mero conjunto ou soma das coisas, mas como um princípio no qual ela se fundamenta. Ou seja, tudo o que é temporal se sustenta, vamos dizer, na eternidade do mundo. Tá certo? Então, quer dizer, o mundo é a palavra que designa o princípio fundador de tudo o que existe. Dito de outro modo, ele simplesmente trocou a palavra Deus por a palavra o mundo e não resolveu o problema de maneira alguma. Então, é o caso de você perguntar como é que um dos grandes lógicos do século faz um treco desses. E pior, faz um treco desse e considera o problema resolvido. Quer dizer, canta vitória com um argumento chinfrim, um argumento vagabundo, né, que é uma mera troca de palavras, sem perceber a implicação mais óbvia do que ele está dizendo. Pior ainda, esta ideia da eternidade do mundo vai recorrer depois num contexto completamente diferente. Né? E então eu queria chamar a atenção de vocês para isso, quer dizer, como é que o indivíduo que tem a fama universal de ser um dos grandes lógicos do século, quando ele vai analisar uma questão substantiva, questão que para ele interessa profundamente, ele mesmo diz que ele se preocupou muito com isso na juventude, e que ele sabe que é uma questão de importância histórico-social muito grande, como é que a capacidade lógica dele baixa a este ponto, quando ele soltar um argumento subginasiano, onde você troca uma palavra e acredita que resolveu o problema. Ou seja, no instante em que ele diz o mundo pode ser eterno, ele não se dá conta de que ele está proclamando a existência de um ente que tem uma propriedade específica que nenhum outro ente tem, que é a eternidade. Né? Quer dizer, no mundo, tudo que existe no mundo é temporal. Né? Não conhecemos nada eterno dentro do mundo, nenhum dos elementos que compõem o mundo é eterno. Então, se o mundo em si é eterno, então ele transcende infinitamente os seres que o compõem. Ele tem uma propriedade específica que o distingue de todos eles. Ora, como as várias secções do tempo, elas, em comparação com a eternidade, elas são
uns verdadeiros nadas, não há comparação entre a duração mais longa possível e a eternidade. Então, nós teríamos que entender que essa eternidade não é somente o conjunto, mas é o fundamento de todas as secções de tempo que existem dentro dela. Então, é a mesma coisa que dizer, a eternidade é a força criadora, ou o fundamento, ou o princípio de todas as existências temporais. Não tem como não ser assim. Então, ele está implicitamente, nos impondo uma outra definição de mundo, que não é de simples conjunto das coisas existentes, mas de princípio das coisas existentes. E ele não percebe que proclamar a eternidade do mundo é proclamá-lo como princípio da existência das coisas temporais. Então, ele começa a discutir o argumento da lei natural. Foi esse argumento predileto durante todo o século XVIII, principalmente devido à influência de Sir Isaac Newton e da sua cosmogonia. As pessoas observavam os planetas girar em torno do Sol, segundo a lei da gravitação, e pensavam que Deus dera uma ordem a tais planetas para que se movessem de modo particular. Essa era certamente uma explicação simples e conveniente que lhes poupava o trabalho de procurar quaisquer novas explicações para a lei da gravitação. Hoje em dia, aplicamos a lei da gravitação de um modo um tanto complicado, apresentado por Einstein. Não me proponho aqui fazer para... E assim, muitíssimas coisas antes encaradas como leis da natureza são dessa espécie, quer dizer, atenção. Vemos agora que muitas coisas que considerávamos como leis naturais não passam, na verdade, de convenções humanas. Sabeis que mesmo nas mais remotas profundezas do sistema estelar, uma jarda tem ainda 3 pés de comprimento. Isso constitui, sem dúvida, fato notabilíssimo, mas dificilmente poderíamos chamá-la de lei da natureza. E assim, muitíssimas outras coisas, antes encaradas como leis da natureza, são dessa espécie. Por outro lado, qualquer que seja o conhecimento a que possamos chegar sobre a maneira de agir dos átomos, veremos que eles estão muito menos sujeitos a leis do que as pessoas julgam, e que as leis a que essa gente chega são médias estatísticas exatamente da mesma classe das que ocorreriam por acaso. Há, como todos nós sabemos, uma lei segundo a qual, no jogo de dados, só obteremos 2 6 apenas uma vez em cada cerca de 36 lances, e não encaramos tal fato como prova de que a queda dos dados é regulada por um desígnio. Se, pelo contrário, os 2 6 saíssem todas as vezes, deveriam pensar que havia um desígnio. As leis da natureza são dessa espécie. Quanto ao que se refere a muitíssimas delas, são médias estatísticas como as que surgiriam das leis do acaso. E isso torna todo esse assunto das leis naturais muito menos impressionante do que em outros tempos. Ora, Isso estou me lembrando. parece que houve um problema na transmissão aí. Não, falamos que para a maioria está normal, já voltou. Então, quer dizer, por um lado, ele diz que o mundo pode ser eterno, tá certo? De outro lado, ele diz que não há leis naturais fixas, que tudo está em constante transformação e que o máximo que nós conseguimos obter são médias estatísticas, do mesmo tipo que obteríamos se fosse tudo um acaso. Ora, a ideia de que não há leis naturais fixas e imutáveis invalida automaticamente a eternidade do mundo. Se tudo o que está no mundo está sujeito, vamos dizer, a transformações, não há nenhum motivo para supor que o mundo como um todo também não o esteja. Então não tem sentido você ao mesmo tempo proclamar a eternidade do mundo e dizer que nada dentro do mundo é regulado por leis fixas. Você tem que escolher uma coisa ou outra, quer dizer, ou existem leis eternas, ou o mundo não é eterno, ou a palavra, se não há leis constitutivas do mundo, a própria palavra mundo perde todo o sentido. Essa é uma coisa que está em plena transformação e que não se define de uma vez por toda por leis, então esta coisa não tem uma identidade fixa, é apenas um conjunto de aparências. Então, isso aqui é uma implicação, vamos dizer, que qualquer, vamos dizer,
estudante deve perceber na primeira. Agora, como é que o grande lógico do século não percebe uma coisa dessa? Depois, das duas, uma. Se não há leis fixas que regem o universo, então, das duas, uma. Ou ele não é regido por absolutamente nada, há apenas constantes estatísticas mais ou menos acidentais, então ele não é regido por absolutamente nada, ou ele é regido por uma vontade livre que o transcende. Não tem uma terceira possibilidade. Nós só temos, ou existem leis fixas que regem o conjunto da natureza, né? Ou não tem lei nenhuma, é tudo um caos e há apenas coincidências estatísticas, ou terceiro, há uma vontade livre e soberana que dirige tudo. Eu não vejo uma terceira, uma outra saída além dessa, na verdade são três. Então, esta implicação, este problema, ele deveria perceber na primeira. Como é que não percebe? Né? Então, você vê que uma coisa é você escrever o tratado de lógica. Outra coisa é você raciocinar logicamente sobre coisas que existem. Porque a lógica inteira que ele identifica com a matemática e lógica para ele são a mesma coisa, e acho que nisso ele tem razão. E esta foi, aliás, a grande obra dele, a redução da matemática à lógica. Enquanto ele está lidando com esse campo, ele está lidando apenas com esquemas de possibilidades. A lógica inteira não diz respeito a realidade nenhuma, só diz respeito a possibilidades. Então, enquanto está lidando com as possibilidades vazias, ele vai muito bem. A hora que tenta pegar algum assunto concreto que vem da experiência, dá nisto. Né? E veremos que esse é um traço de personalidade que é comum a muitos filósofos da nossa época, que quando estão no setor da pura lógica matemática são muito inteligentes. Quando passam para analisar qualquer assunto que tenha vínculo com a experiência, o QI imediatamente baixa e começa a produzir essas coisas. Só que, qual é o efeito social dessa coisa? A autoridade que o sujeito conseguiu no campo da lógica matemática se transfere para este campo e ele pode opinar nessas áreas onde ele não entende nada e não enxerga um palmo dentro do nariz, com a mesma autoridade e a mesma segurança com que opinava no campo da lógica matemática. Portanto, essa é uma transferência indevida de competência. Tá certo? Então, na verdade, é charlatanismo, quer dizer, você adquire competência num campo e depois começa a opinar num outro completamente diferente, para o qual você não tem o mínimo preparo e nem o mínimo discernimento, tá certo? E as pessoas, baseadas no temor reverencial que os seus trabalhos de lógica lhes imprimiram, aceitam e não percebem, vamos dizer, esses erros grotescos de lógica que o homem está cometendo aqui, que nós também não são erros de dedução lógica, são erros na própria concepção da coisa. Quer dizer, ele não sabe do que ele está falando. Quando ele usa a palavra mundo, por exemplo, nossa, essa palavra tem um sentido enormemente elástico e tem implicações óbvias que ele não percebe e que constituiriam outros tantos problemas que ele teria obrigação de esclarecer. E não adianta você dizer, não, mas isso é apenas um ensaio casual, ele pode esclarecer isso melhor em outro lugar. Você, não, ele não pode esclarecer isso melhor, ele pode, em outro lugar, impugnar esse argumento e usar outro. Isso ele pode fazer. Mas, vamos dizer, uma ideia que é idiota na sua base não pode ser melhorada mediante uma exposição mais detalhada. Quer dizer, aí não é, vamos dizer, um erro de detalhamento, um erro de detalhe, um erro parcial, mas é um erro que está nos conceitos mesmo que ele está usando. Quer dizer, os conceitos são absurdos e são autocontraditórios. Não é que as conclusões que ele tira são contraditórias. O próprio conceito de mundo e o conceito de eternidade que ele está usando é autocontraditório. Daí prossegue ele. Inteiramente a parte disso, que representa um estado momentâneo da ciência que poderá mudar amanhã, toda a ideia de que as leis naturais subentendem um legislador é devida à confusão entre as leis naturais e as humanas. As leis humanas são ordens para que procedamos de certa maneira, permitindo-nos escolher se procedemos ou não da maneira indicada. Mas as leis naturais são uma descrição de como as coisas de fato procedem. E não sendo senão a mera descrição do que elas de fato fazem, não se pode arguir que deve haver alguém que lhes disse para que assim agissem. Um momento. Peraí. As leis naturais são descrições de como as coisas de fato agem? Ou elas são meras convenções humanas? Meras conveniências de cálculo nossa, como ele acabou de dizer.
Se você segue aqui, vamos dizer, a famosa escola convencionalista, que tinha muito prestígio no começo do século, representada por Pierre Duhem, por Edouard Leroi e pelo próprio Henri Poincaré, que o Bertrand Russell certamente leu. Então, isso quer dizer que todas as leis científicas realmente não passam de convenções que nós criamos para facilitar a nossa manipulação dos dados. Mas ele ostensivamente adere a esta escola convencionalista quando ele diz muitas coisas que considerava como leis naturais não passam, na verdade, de convenções humanas. Então não tem sentido você dizer que elas são convenções humanas e que, por outro lado, são uma descrição de como as coisas realmente são ou de como elas realmente procedem. Aqui há um problema. E como o senhor pode não perceber que há um problema? Né? Quer dizer, e mais ainda, quando ele reconhece, não, a ciência está nesse estado, mas ela pode mudar amanhã. Então, dizemos assim, além da convencionalidade, você tem a mutabilidade, ou seja, nós não podemos dizer que essas conclusões científicas descrevem o que as coisas realmente fazem, primeiro, porque elas são convencionais, segundo, porque a nossa opinião pode mudar amanhã. Quer dizer, é claro que há um problema aqui. E como é que você não percebe um problema? Né? E se ele dissesse, olha, eu estou dando aqui uma demonstração, mas ela é altamente problemática, precisa ser estudado melhor, etc. Não, mas ele está dando o problema como inteiramente resolvido. Não é isso? E com, vamos dizer, um senso de superioridade, assim, de quem acabou com o adversário com uma cuspida, né? As leis humanas são ordens para que procedamos de certa maneira, mas as leis naturais são uma descrição de como as coisas de fato procedem. E, portanto, não se pode arguir que alguém lhes disse para que agissem assim. Então, isso quer dizer, primeiro, ele nega a existência de leis naturais estáveis e até de leis naturais objetivas. E depois apela à autoridade delas para dizer que elas valem por si e que não é necessário ninguém ter determinado que elas fossem assim. De fato, não sabemos, tá certo? Mas o que eu sei é que não é possível as leis naturais serem ao mesmo tempo uma expressão do que as coisas realmente fazem e serem apenas uma convenção humana mutável. Isso aí não é possível. Daí prossegue ele. Porque mesmo supondo-se que houvesse um legislador, estaríamos diante da pergunta, por que Deus lançou justamente essas leis naturais e não outras? Se disséssemos que ele o fez a seu próprio bel prazer e sem qualquer razão para tal, verificaremos então que há algo que não está sujeito à lei, e deste modo se interrompe a nossa cadeia de leis naturais. E isto quer dizer, ele diz, ou o próprio Deus está sujeito à lei, tá certo? Então há algo que está acima dele, ou então ele faz as coisas a seu bel prazer, tá certo? E, portanto, tem algo que está fora da lei. Mas, um momento, ele falou em lei, está falando em leis naturais, leis que imperam sobre a natureza, não que imperam sobre o próprio Deus. Ele, evidentemente, está confundindo o que são as leis naturais, as leis que imperam sobre o cosmos criado, e o que são as leis constitutivas do próprio Deus. O poder de Deus é ilimitado? Eu digo sim. Ele só é limitado por uma coisa, pela contradição. Então, por exemplo, Deus não pode criar um outro Deus igual a ele. Não é isso? Então, essa é a exigência do princípio de identidade. Então, toda a legislação interna constitutiva do próprio Deus é derivação imediata do princípio de identidade, não do princípio de causalidade. Tá certo? E ele está confundindo as coisas aqui, achando que se existem leis naturais que imperam sobre a natureza, o próprio Deus tem que estar submetido a essas leis. Porém, se ele estivesse submetido a essas leis, ele não poderia ser exatamente o que ele é. Tá certo? Então, aí você tem novamente uma contradição, quer dizer, uma confusão entre o que é a identidade de Deus, e essa identidade evidentemente é regida por leis, pela lei da contradição, tá certo? E as leis que imperam sobre a natureza, onde já entra causalidade, quantidade, etc, etc, etc. Por exemplo, as leis da quantidade não se aplicam a Deus.
Não, Rick Orban até dizia, olha, nossa noção de quantidade é baseada no 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Mas quando você vai falar da eternidade, é outra matemática que é regida pelo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tá certo? Então, a noção de identidade eterna, tá certo? Ele não consegue apreender como uma coisa distinta das leis da natureza. Ele acha que ou Deus está submetido às próprias leis da natureza, tá certo? E, portanto, ele não pode ser, vamos dizer, a autoridade suprema, porque ele está também submetido às leis. Ou então, se ele decidiu algo por sua própria livre vontade, então existem coisas que não obedecem às leis. Ora, mas é evidentemente uma contradição você querer que o princípio fundador de uma série, tá certo, seja também uma consequência dessa série. Ou seja, você quer que a premissa de um raciocínio seja também a conclusão desse raciocínio. Então, também aqui é um erro de lógica evidente. Então, quer dizer, está na cara que ele não consegue, de maneira alguma, conceber a diferença entre a identidade de Deus e as leis da natureza. Se dissermos, como fazem os teólogos mais ortodoxos, que em todas as leis feitas por Deus ele tinha uma razão para dar tais leis em lugar de outras, sendo que a razão naturalmente seria de criar o melhor universo, embora a gente jamais pensasse em dissolver o mundo, se havia uma razão para as leis ministradas por Deus, então o próprio Deus estava sujeito à lei. Por conseguinte, não há nenhuma vantagem em se apresentar um Deus como um intermediário. Tá certo? Ora, a coisa mais fácil é você entender que, a partir da identidade de Deus, inúmeros universos poderiam ter sido criados. Se você define Deus como onipotente e como identidade eterna, tá certo? Então, ele não pode estar sujeito a nada que restrinja essa identidade dentro do campo da sua criação. Quer dizer, a ideia de que Deus só pode criar um universo assim assado, se ele próprio estiver regido por essas leis, é autocontraditória, porque se ele está regido por essas leis, ele é um dos entes criados. E se ele é um dos entes criados, ele está limitado pelas leis da natureza. E não há nenhuma lei da natureza que determine que algum ser dentro dela possa criar um universo. Então, tudo isso é totalmente autocontraditório e profundamente boboca, né? Temos aí realmente uma lei exterior e anterior aos éditos divinos, e Deus não serve então ao nosso propósito, porque ele não é o legislador supremo. Então, muito bem. Vamos chamar de leis divinas aquelas que constituem o próprio Deus, tá certo? Se você pensar assim, Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência de Deus. Então significa que a estrutura inteira da possibilidade universal está ali contida, tá certo? De maneira inteiramente coerente, mas sem limites. Tá certo? A partir do momento que há uma criação, a criação é esta e não aquela, quer dizer, ele criou este universo e não aquele. Então, o desenvolvimento subsequente das coisas já está limitado pelos princípios fundantes que foram impostos desde a fundação, tá certo? E, portanto, eles não têm nada a ver com as leis constitutivas internas do próprio Deus, ou seja, com a inteligência divina, com o Logos divino, ou a possibilidade universal. A coisa mais clara do mundo é que o nosso universo ele não é regido pela possibilidade universal apenas, mas por um conjunto definido e limitado, tá certo? De leis e possibilidades dentro do conjunto da possibilidade universal. Então, a noção de possibilidade universal nem pega, tá certo? Então, é claro que onde as leis eternas, as leis do Logos divino, são coextensivas com o próprio Deus e são imutáveis, tá certo? Mas as leis que constituem este universo não o são. Porque esse é um universo e não 2 ou 3 ou 4. Então, também existe outra coisa, quer dizer que ele diz que ou existe uma lei exterior que determina o próprio Deus, e neste caso Deus seria apenas um intermediário entre a lei e o mundo, tá certo? Ou então
Deus faz as coisas do jeito que quer não há lei nenhuma e, portanto, a noção de leis universais não vale. Ora, ele usa a expressão a lei e os éditos, ou seja, as decisões de Deus. Ora, é evidente que qualquer decisão de Deus relativa a um ente que existe no tempo só pode ser tomada no tempo. Não é isso? Portanto, não é uma decisão eterna. A autoconstituição de Deus, evidentemente, é tida como eterna, tá certo? Mas as decisões que ele toma com relação a mim, ou a você, ou a um determinado planeta, só podem ser tomadas durante a existência temporal desses entes. É a coisa mais óbvia. Portanto, o próprio fato de ele usar duas palavras, as leis e as decisões, já deveria esclarecer para ele que as decisões não são leis. Ou que são leis, de menor abrangência, ou de menor duração. Tá certo? Então, por exemplo, Deus pode, quando ele criou todas as criaturas, ele já pode ter predeterminado a duração de todas elas. Né? Mas ele não pode, o próprio Deus não poderia colocar a decisão de extinguir tal criatura desde o início. Ele não pode ter decidido isso desde o início. Ele não pode colocar essa decisão em ação. Ele não pode colocar essa lei em ação a qualquer momento. Senão, eu teria morrido antes de morrer. Quer dizer, se Deus determinou, seu fulano vai durar tantos anos, né? Pode ser Matusalém, vai durar 1120 anos, tá bem. Um dia ele vai ter que morrer. A decisão já está tomada de antemão, mas ela pode ser posta em execução no mesmo momento? Não, ela precisa esperar que Matusalém viva os 1100 e tantos anos. Tá certo? Portanto, é absurdo esperar que esta segunda decisão determine a lei, que é o que ele está fazendo. Estão percebendo? Então, outra coisa, ele não consegue conceber leis que sejam inerentes à própria natureza do sujeito considerado. Ele só concebe lei como uma força externa que se impõe a ela. Quer dizer, Deus está obrigado pelas suas leis constitutivas? Está, mas não pode estar obrigado pelas leis que ele impôs à criação natural. Porque senão ele próprio seria um ente criado. Tá certo? E isso seria automaticamente contraditório com o seu estatuto de Deus Criador. Então, nós temos um problema teológico aí, temos, mas ele nem mesmo percebe. Se você aplicar isso, vamos dizer, a mutatis mutandis ao ser humano, é a mesma coisa que dizer, para ser livre, o sujeito precisaria não ter nenhuma lei autoconstitutiva. Então ele teria que ser totalmente indeterminado. Ora, você confundir a liberdade com a indeterminação é o fim da picada, porque para eu tomar uma decisão livre eu tenho que ser alguma coisa. Portanto, eu tenho uma lei constitutiva que é minha, e quando eu ajo de acordo com a minha lei, eu estou sendo livre. Quando eu ajo de acordo com uma lei que me vem imposta de fora, eu sou escravo. Agora ele está dizendo que para ser livre eu precisaria não ter nenhuma lei constitutiva, ou seja, eu precisaria ser um nada. Isso é uma coisa tão absurda que, ora, se eu estivesse presente nesta conferência, eu levantar nesse momento, dizer um palavrão e já vai para casa estudar, vagabundo, tá entendendo? Porque é uma coisa tão baixo nível, tão idiota, né? É claro que houve gente que discutiu o Bertrand Russell, mas eu tenho a impressão que ninguém ousou perceber, vou dizer, a burrice praticamente ilimitada destas linhas, desses argumentos, que são inaceitáveis na base, inaceitáveis, vamos dizer, num trabalho de ginásio. E o sujeito vem com essas coisas e impõe, as pessoas ouvem, e isso continua sendo reproduzido e lido até hoje. Tem até um site de ateístas que reproduz isso aqui como se fosse um manifesto. Ou seja, evidentemente, essas pessoas não pensam no que estão lendo, elas não leem o texto. Tá certo? Ou se leem, não são capazes de meditar sobre o sentido dos conceitos usados. Quer dizer, você dizer que se um sujeito está submetido a alguma lei, ele não é livre, é negar a existência de leis constitutivas. E se não tem nenhuma lei constitutiva, então não tem nenhuma definição do ser, então ele é um nada.
Então, quer dizer, para ser livre seria preciso não existir. Esse raciocínio se aplica aos seres humanos como se aplica a Deus. Quer dizer, se Deus tem alguma lei, ele não é livre, então a lei impera sobre ele. Ele fala, não, a lei constitutiva é inerente ao indivíduo. Então, a liberdade consiste não em você não ter lei alguma que o determine, mas em agir de acordo com a sua natureza e não agir por uma lei externa que lhe é imposta. Quer dizer, não consiste em não ter natureza. Quer dizer, eu pergunto, que lógica estudou esse cara? Eu digo o seguinte, ele nunca estudou lógica, ele estudou só matemática. E você sabe que matemática é um negócio prodigioso, mas não tem assunto. Está falando sempre sobre nada, só sobre possibilidades. Na hora que você arma um assunto, você não entende nada dele e começa a fazer essas bobagens. Agora, as bobagens que esse homem faz, elas foram muito além disso. Tá certo? E essas bobagens são aceitas até hoje por gente muito poderosa. Toda essa elite globalista, todos discípulos de Bertrand Russell. Daí ele disse o argumento teleológico, o argumento do design inteligente. Ele diz, tudo no mundo é feito justamente de modo a que possamos nele viver. E se ele fosse algum dia um pouco diferente, não conseguiríamos viver nele. Eis o argumento da prova teleológica de Deus. É um argumento fácil de parodiar. Todos vós conheceis a observação de Voltaire de que o nariz foi feito evidentemente destinado ao uso dos óculos. Essa espécie de gracejo terminou por não estar tão fora do alvo como poderia ter parecido no século XVIII, pois que desde o tempo de Darwin compreendemos muito melhor por que os seres vivos são adaptados ao meio em que vivem. Não é o seu meio que se foi ajustando aos mesmos, mas eles que foram se ajustando ao meio. E isso é que constitui a base da adaptação. Não há nisso prova alguma de desígnio divino. Em primeiro lugar, isso não é bem assim, porque o meio também muda. Mas, e os seres também interferem, mudando o seu ambiente. Quer dizer, se não fosse isso, não existiria a ecologia. Então não é que assim, existe um meio e os seres se adaptam a esse meio. Não, existe uma dialética, uma interação. Quando se chega a analisar o argumento teleológico da prova da existência de Deus, é sumamente surpreendente que as pessoas possam acreditar que este mundo, com todas as coisas que nele existem, com todos os seus defeitos, deva ser o melhor mundo que a onipotência e a onisciência tenham podido produzir em milhões de anos. Realmente não posso acreditar nisso. Achais acaso que se vos fossem concedidos onipotência e onisciência, além de bilhões de anos para que pudéssemos aperfeiçoar o vosso mundo, não teríeis podido produzir nada melhor do que a Ku Klux Klan ou os fascistas? Realmente não me impressiono muito com o que as pessoas dizem. Não estou muito impressionado com o esplendor dessas pessoas. Bom, então, em primeiro lugar, a ideia de que este é o melhor dos mundos possíveis, essa ideia foi enunciada não pela Igreja Católica, não faz parte da doutrina da Igreja, mas é uma ideia de Leibniz, no século XVIII. Mais ainda, quando Leibniz expôs esta ideia, ele se referia ao mundo anterior à queda, não a este mundo que está existindo agora. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, quer dizer, quando Deus fez o mundo, Deus viu que era bom, então ele se refere ao mundo anterior à queda. Com a queda de Adão, todo o mundo fica corrompido, não é só o ser humano. Portanto, o mundo que nós conhecemos não é este mundo perfeito e nenhuma, eu creio que nem o cristianismo, nem nenhuma outra religião jamais afirmou isto. Quer dizer, de onde que ele tirou essa ideia? Então, evidentemente, ele está inventando uma religião que não existe, que diz que o mundo é perfeito, e em seguida ele a derruba. Isso é o que se chama, em retórica, o homem de palha. Quer dizer, você constrói um espantalho, dá um soco nele, e diz, eu ganhei a briga, entendeu? Mas você está ganhando a briga contra o adversário que você mesmo inventou, vamos dizer, a altura e a medida da sua inteligência, e não da inteligência dos outros. Né? Ademais, se aceitais as leis ordinárias da ciência, tereis de supor que não só a vida humana, como a vida em geral nesse planeta, se extinguirão em seu devido curso. Isso constitui uma fase da decadência do sistema solar. Em certa fase da decadência, teremos a espécie de condições de temperatura, etc., adequadas ao protoplasma e haverá vida, durante breve tempo, no sistema solar. Podeis ver na Lua a espécie de coisa que a Terra tende, algo morto, frio e inanimado.
Ora, um momento, se você aceita a extinção da vida nesse planeta e até, vamos dizer, a extinção de planetas, astros e galáxias, não faz sentido, por outro lado, você proclamar a eternidade do universo. Quer dizer que se os entes dentro desse universo estão sujeitos a essa extinção, como é que você pode garantir que o conjunto também não está? Não é isso? Daí recairíamos naquele argumento de que o mundo não é regido pelas leis da natureza. O mundo não está sujeito às leis da natureza, que determinam a extinção de vários entes, mas ele tem um poder transcendente, ele tem uma qualidade transcendente. Então o mundo é o que nós chamaremos de Deus. Né? Então, agora vamos entrar num outro aspecto muito curioso. Ele diz, dizem-me que tal opinião é depressiva e às vezes há pessoas que nos confessam que se acreditassem nisso não poderiam continuar vivendo. Não acrediteis nisso, pois não passa de tolice. Na verdade, ninguém se preocupa muito com o que irá acontecer daqui a milhões de anos. Mesmo que pensem que estão se preocupando muito com isso, não estão na realidade fazendo outra coisa senão enganar a si próprios. Estão preocupados com algo muito mais mundano, talvez com a sua má digestão. Na verdade, ninguém se torna realmente infeliz ante a ideia de algo que irá acontecer neste mundo daqui a milhões e milhões de anos. Por conseguinte, embora seja melancólico supor-se que a vida irá se extinguir, isso não é coisa que torne a vida miserável. Faz apenas com que a gente volte a atenção para outras coisas. Então, note bem, se estudarmos outros textos de Bertrand Russell, nós veremos que a despreocupação dele com a extinção da humanidade não tem nada a ver com o fato de que ela se dará num futuro remoto. Seja num futuro remoto, ou seja amanhã, essa extinção não o preocupa no mais mínimo que seja. Isso está bem documentado em outras coisas que ele escreveu, que eu vou pedir para o Alessandro traduzir aqui para você. Só que você precisaria chegar aqui mais perto. Esses textos estão em 2 livros. A perspectiva científica e o impacto da ciência na sociedade. Não fazem parte deste. Bom, então começa assim. Mas tempos ruins, você pode dizer, são excepcionais e podem ser tratados ou lidados através de métodos excepcionais. Isso tem sido mais ou menos verdade, ou foi mais ou menos verdade, durante o período da lua de mel do industrialismo. Mas isso não permanecerá verdadeiro ou verdade, a menos que o aumento da população possa ser enormemente diminuído. No momento presente, a população do mundo está aumentando numa taxa ao passo de cerca de 58 mil pessoas por dia. A guerra, até agora, não tem tido nenhum grande efeito não tem surtido nenhum grande efeito nesse aumento, que continuou através de cada uma das guerras mundiais. A guerra tem até agora sido bastante decepcionante nesse respeito. Mas talvez a guerra decepciona porque ela não extingue o número de pessoas que seria necessário extinguir. Mas talvez a guerra bacteriológica prove ser mais efetiva. Se A guerra não é um instrumento suficientemente eficaz para o controle da população, mas talvez a guerra bacteriológica possa nos dar melhores esperanças. Vamos lá. Se uma peste negra pudesse se espalhar por todo o mundo, uma vez em cada geração, os sobreviventes poderiam procriar livremente sem tornar o mundo tão cheio, tão lotado. O estado de coisas poderia ser um tanto desagradável, mas qual o problema com isso?
pessoas com altas preocupações são diferentes da felicidade, especialmente a felicidade das outras pessoas. Então, high-minded people, quer dizer, pessoas especiais, pessoas de alto gabarito, não se preocupam muito com a felicidade, especialmente com a felicidade dos outros. Da onde ele tirou isso? Que preceito moral é isso? Que quanto mais elevada é a sua mente, quanto mais elevado o seu nível intelectual e moral, menos você se preocupa com a felicidade, especialmente a dos outros. Então, você vê que tem algo de errado na cabeça desse sujeito. Isso é realmente, para dizer o mínimo, isso é mentalidade psicopática. Que é o sujeito que encara assim, a extinção de milhões e milhões de pessoas como uma simples providência técnica a ser tomada, ele certamente não é uma pessoa normal. Agora, qual a relação entre esta anormalidade moral e a lógica dele? Nós veremos mais adiante. Continue aí. Está inteiramente claro, óbvio, que é apenas uma única maneira pela qual as grandes guerras podem ser permanentemente evitadas. E esta maneira é o estabelecimento de um governo internacional dotado de um monopólio de uma força armada poderosa. Um governo internacional, se esse governo deve ter a capacidade de preservar a paz, deve ter a pena. Não, as únicas bombas atômicas, né? Isso, deve ter as únicas bombas atômicas existentes, as únicas fábricas para produzi-las, a única força aérea, os únicos navios de guerra e geralmente, de maneira geral, o que quer que seja necessário para tornar-se invencível, tornar esse governo irresistível, invencível. Essa autoridade internacional deve ter o monopólio do urânio e de qualquer outro material, matéria-prima, que no futuro mais alto, então de novo, essa autoridade internacional deve ter um monopólio do urânio, de qualquer outra matéria-prima que no futuro que porventura venha a ser que seja determinada como sendo adequada para a manufatura de bombas atômicas. Esse governo deve ter um grande exército de inspetores que deve ter o direito de entrar em qualquer indústria, qualquer fábrica, sem notícia prévia. Qualquer tentativa para interferir com eles, com os inspetores, ou qualquer tentativa de obstruir o trabalho deles deve ser tratada como caso de motivo de guerra, ou declaração de guerra, acredito. O governo internacional terá de decidir todas as disputas entre as nações diferentes e terá de possuir o direito de revisar os tratados. As nações não terão mais o direito de estabelecer livremente tratados entre si. O governo internacional decide se os tratados são válidos ou não. Esse governo terá de ser limitado pela sua Constituição para intervir por meio do uso da força, das armas, contra qualquer nação que se recusar a se submeter à arbitração, à moderação do governo internacional. Dado um monopólio da Força Armada por parte do governo internacional, esta intervenção, ou tal intervenção, será raramente necessária e rapidamente terá um sucesso rápido, terá um sucesso rápido. Nas áreas em questão,
nas áreas em questão, nós temos que forçar ou impor uma política populacional deliberadamente negativa. Então, você vê, a preocupação do controle populacional é constante, da família Rockefeller, que é dos fundadores da Comissão Trilateral, do CFR, às vezes o verdadeiro centro de expansão do globalismo, desde o começo do século XX. E o que o Bertrand Russell está falando aqui é exatamente, né, a linha mestra da política deles. Nós temos que controlar a população de qualquer jeito. Se não conseguirmos fazer através de guerra, nem mesmo através de guerra bacteriológica, nós temos que criar um governo internacional, tá certo? Com poderes ditatoriais sobre todo o planeta e que imponha uma política populacional negativa, a diminuição da população. Campanhas de propaganda, especialmente na imprensa, no rádio, no cinema, nos panfletos, nos livretos de propaganda, nas apresentações educacionais e coisas do mesmo tipo. A população deve ser induzida a pensar ou ao pensamento de quão danoso, quão prejudicial ter muitos filhos, ter muitos filhos. Nós devemos apontar ou indicar devemos apontar para os custos que crianças, os custos que estão envolvidos em ter filhos, e deveria ser também indicado ou destacado o que se poderia comprar, o que poderia ser comprado no lugar com o dinheiro que se usaria para criar os filhos. Então, ensinar as pessoas, olha, tenha menos filhos, porque daí você pode comprar mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, outro. Os grandes perigos para a saúde das mulheres que podem surgir de nascimentos, também podem ser indicados, e coisas do mesmo tipo. Ele diz que ter filhos é muito perigoso para as mulheres, há muitos perigos, né? As mulheres estão tendo filhos desde o começo do mundo e a população não cessou de aumentar, o que prova que não é tão perigoso assim. Agora, os perigos inerentes ao controle populacional, né, ao aborto, à pílula anticoncepcional, etc., ele nem pensa, evidentemente. E nós vemos que esses perigos são monstruosos, sobretudo quando se espalhou a pílula anticoncepcional, começou a nascer gente deformada para tudo quanto é lado. Quer dizer, é fácil ter estas ideias. Você vê, o indivíduo assume o papel, vamos dizer, de governando o mundo com a maior facilidade, com a maior despreocupação. Você deve fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, tem que mudar isso, mais aquilo, né? E, ao mesmo tempo, se mostra incapaz de analisar uma questão tão, não posso dizer elementar, mas tão simples e tão antiga quanto esta, vamos dizer, dos argumentos pró e contra a existência de Deus. Além desta propaganda, uma generosa propaganda em favor dos meios de controle de natalidade deve ser espalhada ou divulgada. Uma indústria especializada em tais meios de controle deve ser criada. Nem a aprovação ou a disseminação de meios de controle de natalidade deveriam ser puníveis, e nem o aborto deveria ser punível. Nós devemos absolutamente promover o estabelecimento de institutos de aborto. Parteiras e médicos podem ser treinados para operar ou executar abortos. Quanto mais profissionalmente os abortos se forem executados, mais a população terá
ganhará confiança, ou terá mais confiança a esse respeito. Também médicos devem, é claro, ser permitidos, deve-se permitir que médicos façam abortos sem que isso signifique uma violação do juramento médico, ou sem que uma violação do juramento médico venha a ser levantada, a ser questionada. A esterilização voluntária também deve ser promovida. A mortalidade infantil não deve ser combatida. E assim, preste atenção, não se deve combater a mortalidade infantil. As mães não devem ser instruídas ou educadas a respeito do cuidado em relação às crianças ou em relação a doenças infantis, doenças de crianças. Ou seja, não se deve ajudar as mães a cuidar dos seus filhos quando ficam doentes. Deve deixar morrer. Uma vez que nós tenhamos convertido a massa da população à ideia de um sistema de uma ou duas crianças, um sistema em que elas devem ter apenas uma ou duas crianças, nós teremos alcançado o objetivo ao qual almejamos. Peraí, vamos parar um pouco por aqui, e daqui a pouco continuamos, porque ele vai entrar no negócio. Pode ficar aí mesmo que vai continuar. Você vê, todos estes projetos que Russell apresentava nos anos 20 e 30, todos eles se tornaram realidade. Não com a abrangência desejada, ainda isso não está implantado em todo o mundo. Por exemplo, todo o mundo islâmico não segue essas coisas. Em outros países há uma resistência bastante séria a isto, mas oficialmente todos esses planos já estão implantados. Agora vocês entendem da onde surgiu o prestígio de Bertrand Russell. Não foi por sua obra filosófica, mas foi por ser o grande doutrinário da elite globalista. E quem essa elite globalista decide promover, logo é aceito como gênio pelo mundo inteiro, embora não seja gênio de maneira nenhuma, fora do domínio estrito da lógica matemática, é uma besta quadrada, para dizer a verdade, né? Agora, em seguida ele vai dizer as suas concepções educacionais. De maneira similar, os governantes científicos proverão um tipo de educação para os homens e mulheres comuns e um outro tipo para aqueles que deverão se tornar os detentores do poder científico. Homens e mulheres comuns, espera-se que homens e mulheres comuns sejam dóceis, trabalhadores, industriosos, pontuais e eu vou traduzir de uma maneira despreocupados, sei que não pensem muito e estejam contentes. Dessas qualidades, provavelmente o contentamento será considerada a mais importante. E para produzi-lo, o contentamento, todas as pesquisas da psicanálise, do behaviorismo, da bioquímica deverão ser utilizadas, Todos os rapazes e garotos, todos os meninos e meninas aprenderão, meninos e meninas, todos os meninos e meninas aprenderão de uma idade tenra o que é ser chamado de cooperativo, ou seja, o que é fazer o que todo mundo mais está fazendo. A iniciativa será desencorajada nessas crianças e a insubordinação, sem ser punida, será se os educará de maneira que a insubordinação seja cientificamente removida deles. Agora, comparem este programa com o que está descrito no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Vocês verão que no tempo transcorrido, desde essas conferências até hoje, todas estas ideias foram
transmutadas em técnicas operativas que já estão sendo adotadas mundialmente. Quer dizer, o Pascal Bernardin demonstra ali que o sistema mundial de educação não se destina a educar ninguém, mas a adestrar para certas condutas. São exatamente essas que estão aqui. Quer dizer, todo mundo deve ser igual a todo mundo, né? Deve estar contente, não reclamar, não pensar muito. Então, isso é exatamente o que está sendo aplicado hoje em dia no mundo inteiro. Russell, no entanto, adicionou uma advertência bastante forte. Naquelas ocasiões raras, ele advertiu, quando um menino ou uma menina que já passou a idade na qual é comum determinar o seu estado social. Então, quando uma menina ou uma menina que passou a idade na qual é comum determinar o seu estado social mostrar uma habilidade tão destacada, de maneira tão destacada que parece aparecer a habilidade igual, a habilidade intelectual igual ao dos governantes, uma situação difícil surgirá, requerendo sério tratamento, consideração. Se o jovem se contentar em abandonar os seus amigos ou sua seus amigos prévios, fica estranho, né? Anteriores, né? Seus amigos anteriores e compartilhar todo o coração, compartilhar a sua fortuna com a fortuna dos governantes, ele pode, depois de testes adequados, ser promovido. Mas se ele mostrar alguma lamentável solidariedade com seus companheiros anteriores, os governantes terão que concluir relutantemente que não há nada a ser feito com ele, exceto se não mandá-lo para a Câmara de Execução, antes que a sua inteligência indisciplinada tenha tempo de espalhar revolta. Isto será doloroso para governantes, mas eu acho que eles não vão furtar a primeira concepção educacional. Quer dizer que, se por acaso, o sistema de uniformização das mentes falha num caso ou outro, e um rapaz ou moça mostra uma inteligência superior ao dos seus amigos, ele deve ser retirado desse meio e deve integrar a classe governante. Porém, se ele ainda sentir alguma identificação, alguma simpatia, alguma compaixão pelos seus antigos companheiros, pelo seu meio de origem, então vai ser preciso mandá-lo para a câmara de gás, ou para a forca, ou para a cadeira elétrica, para que ele não se torne uma semente de revolta. Então, vamos dizer, qual é a diferença entre esse sujeito e Joseph Stalin? Diferença muito simples. Stalin tinha os meios diretos de implantar essas coisas, tá certo? E ele não tinha, ele tinha que contar com a colaboração de toda uma coletividade de gente influente para que isto fosse sendo implantado no mundo aos poucos. Ou seja, a diferença entre o socialismo bolchevista e o socialismo fabiano, que é exatamente esta concepção. Você vê a facilidade com que ele fala da extinção de milhões e milhões de pessoas, de deixar deliberadamente ao desamparo as crianças doentes, em sonegar socorro aos recém-nascidos frágeis, etc., mostra que a despreocupação dele com a extinção da humanidade não tem nada a ver com o longo prazo. Ele diz: eu não me preocupo que isso vai acontecer daqui milhões de anos. Não. Com a humanidade que já está presente, ele também não está preocupado nem um pouco. Por quê?
Porque as pessoas superiores não ligam muito para a felicidade dos outros. Então, precisa mais para caracterizar cientificamente um psicopata? Não precisa, de maneira alguma. O homem é evidentemente um psicopata. Agora, qual a relação disto com a parte mais propriamente filosófica da obra dele? Isto é o que nós veremos no livro Lógica e Conhecimento, que é um livro da década de 20, salvo engano, na qual ele expõe o seu programa, o programa filosófico que ele deveria desenvolver daí por diante. Agora tem esse último texto aí. It's a rather curious fact. É um fato bastante curioso em filosofia que os dados com os quais nós devemos começar, e que são inegáveis que devemos começar, são bastante vagos e ambíguos. São sempre bastante vagos e ambíguos. Você pode, por exemplo, dizer há um certo número de pessoas nesta sala neste momento. Isso é, obviamente, em algum sentido, inegável. Mas quando você tenta definir, quando você chega ao ponto de tentar e definir o que significa esta sala, o que é esta sala, e o que significa para uma pessoa estar em uma sala, e como você vai distinguir uma pessoa de outra e assim por diante, você descobrirá que o que você disse é vago de uma maneira mais temível, e que você realmente não sabe o que você quis dizer. Que é um fato bastante singular, que tudo que você realmente tem certeza é algo que significa que você não conhece. Que tudo que você tem certeza é algo cujo significado você realmente nem conhece, e que o momento em que você obtém uma proposição precisa, no momento que você obtém uma proposição precisa, uma sentença precisa, você não terá certeza se essa proposição ou sentença é verdadeira ou não, ao menos de cara, ao menos no primeiro momento. O processo de filosofar de maneira sã ou de maneira sensata, pelo menos para minha concepção, para minha mente, consiste principalmente em passar dessas coisas ambíguas, vagas e óbvias, a respeito das quais nós temos muita certeza, para algo preciso, claro, definido, para algo preciso, claro, definido, que através de reflexão e análise nós descobrimos que está implícito naquela coisa vaga que está implícito naquela coisa vaga com a qual nós começamos a nossa reflexão. Então essa coisa, claro, define que está implícito na coisa vaga e que está de certa maneira, por assim dizer, a verdadeira verdade, a real verdade da qual aquela coisa vaga é apenas uma espécie de sonho. Então, veja, nós já vemos que esse indivíduo, no aspecto moral e nas suas concepções sobre a humanidade, é evidentemente um psicopata assassino dos mais perigosos, apenas sem os meios diretos de exercer as suas decisões e tendo de persuadir, vamos dizer, um grupo poderoso a adotá-las pouco a pouco, a adotar essas medidas pouco a pouco, como de fato vêm sendo adotadas
se bem que não com o sucesso fácil que eles pensavam, porque a ideia era ter esse governo mundial já implantado na década de 80 do século passado, e até hoje ele ainda está, né, lutando e não vai muito bem das pernas, graças a Deus. Mas vejamos agora como o mesmo sintoma aparece nas concepções propriamente filosóficas dele. Ele diz: se você toma uma frase como há um certo número de pessoas nesta sala, isso lhe parece evidente num primeiro momento, mas se você perguntar o que é sala, o que é estar aqui e como eu defino a diferença entre uma pessoa e outra, tá certo? Você encontrará uma formulação muito mais precisa, porém da qual você não terá certeza se é verdadeira ou não, de modo que todas as certezas imediatas que nós temos na experiência são uma sombra das verdades finais que nós obteremos quando nós tivermos esclarecido e precisado exatamente o sentido de cada uma das palavras que nós usamos. Então, o que é isso? Você vê, o próprio da linguagem humana é apoiar-se constitutivamente e permanentemente em dados não linguísticos. Não é isso? Então, por exemplo, quando você diz o nome de uma pessoa, tá certo? Você não precisa ter a definição completa daquela pessoa, você se lembra da convivência que você teve com ela e onde o conjunto de experiências que você teve e que perfilaram a figura dessa pessoa na sua memória, são, na verdade, esse conjunto é inexpressável linguisticamente. Você não pode dispensá-lo, tá certo? Então, se nós fôssemos substituir todo este universo da experiência não linguística por definições perfeitas, nós teríamos uma linguagem que cobriria, envolveria e faria desaparecer todo o mundo da experiência por baixo de um conjunto de fórmulas da qual você não teria a menor certeza se é verdadeiro ou não. Você acha que isso é um programa filosófico? Isto é, evidentemente, um projeto insano. Quer dizer, se você fizer com que todas as palavras se definam umas pelas outras da maneira a mais precisa possível, isso significa que você não precisará se apoiar nos dados não linguísticos, na percepção, na memória, nos sentimentos, etc, etc. Tá certo? E você terá uma linguagem perfeita, a qual dois computadores podem se comunicar, porque o computador não tem experiência pessoal, ele não tem experiência não linguística. Tudo dele está envolvido na linguagem. Ou seja, à luz de tudo o que se sabe depois sobre a base não verbal de toda a comunicação verbal, isso aqui é uma loucura completa. Ou seja, o que ele quer dispensar é a necessidade do testemunho humano. Pois se eu digo há um certo número de pessoas nessa sala, porque eu sou testemunha disso. Mas se eu conseguir definir tudo perfeitamente, eu dispenso o testemunho humano. Porque até, vamos dizer, a veracidade ou falsidade desta sentença dependerá de critérios exclusivamente lógicos e, portanto, intralinguísticos. Então, é claro que este projeto fracassou completamente. A ideia dele, quando ele fez o princípio da matemática, era fazer isso com toda a linguagem. Quer dizer, nós vamos pegar primeiro a linguagem científica e elevá-la até a sua última precisão possível. E depois faremos o mesmo com a linguagem corrente. Tá certo? Então, é incrível que alguém tenha levado isso a sério por um minuto. Tá certo? Foi preciso vir o tal do Kurt Gödel e provar matematicamente que isso não é possível, e daí as pessoas se convenceram que não é possível. Tá certo? O que Kurt Gödel demonstrou, em última instância, é o seguinte, é que se você pega um círculo e você vai inscrevendo um polígono dentro dele, e o polígono você vai aumentando cada vez mais o número de lados, você nunca vai alcançar o círculo, porque o círculo é construído por um princípio diferente do polígono. Tá certo? Então, ainda que pareça um polígono, não será um polígono. Portanto, quer dizer, a precisão total não existe. Tá certo? E também, vamos dizer, a ideia da medição perfeita, nenhuma medição de uma linha pode acompanhar todos os pontos desta linha, você sempre vai ter que pular, tá certo? São coisas óbvias, na verdade, mas que quando o indivíduo substituiu, vamos dizer, a sua percepção direta das coisas por um raciocínio lógico-matemático, tá certo? Ele não se tornou mais inteligente, ele simplesmente tornou mais complicadas certas operações.
Você pensou o que aconteceria se cada vez que você diz alguma coisa, você fosse obrigado a definir um por um, não os termos-chave, não os termos de conceitos abstratos, genéricos, mas todas as palavras usadas, né? É claro que isso torna impossível qualquer comunicação e, se fosse possível, cortaria todos os elos entre percepção e comunicação ou entre vida e pensamento. Então, esta é a estrutura mental deste indivíduo, né? Ou seja, isso não é um grande filósofo, não é um filósofo de maneira alguma, né? Este é um psicopata monstruoso que já deveria ter sido esquecido e jogado no lixo há muito tempo, mas que foi ouvido por outros psicopatas como ele, que hoje estão fazendo tudo isso que este homem concebeu. Eu dei esta aula porque alguém perguntou, um aluno que eu gosto muito, perguntou, mas o Bertrand Russell não é um grande filósofo, resolveu esse problema? Resolveu dois ou três problemas lógicos, aliás, tem uma capacidade lógica enorme enquanto não está falando de realidades, enquanto está se atendo ao campo puramente lógico, que é uma coisa que um computador também pode fazer. Então, é esse tipo de pessoa desprovido, vamos dizer, de contato com a sua alma humana, desprovido de contato com a veracidade do seu testemunho interior e exterior, mas capacitado para criar grandes, vamos dizer, sistemas de argumentos. Esse tipo de pessoa é evidentemente psicopata, um tipo perigoso que deveria simplesmente ser excluído do nosso convívio e colocado para viver junto com outros iguais a ele dentro de uma prisão. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Eu naturalmente vou ter que selecionar as perguntas, não vai dar para responder todas, mas tentar pegar as que são pegar meio a esmo aqui. Alexandre Miro Ribeiro pergunta: eu gostaria de compreender melhor por que a República de Platão não é um projeto político. Assim pergunto, a partir de que elementos posso distinguir com clareza a investigação platônica dessas monstruosidades à moda Russell? Bom, então em primeiro lugar, todo o estilo da República é em modo irônico. Em segundo lugar, é tudo em modo hipotético, quer dizer, não, em nenhum momento aparecem as coisas como propostas, mas como seria possível conceber. E terceiro, a conclusão da República é que mesmo que você criasse o regime perfeito, ele acabaria sendo destruído pela fatalidade, vamos dizer, do ciclo das formas. Ele coloca ali 12 formas que se sucedem e é a coisa de uma exatidão impressionante. Então, se a história já está, vamos dizer, a formação do Estado já está regida por ciclos que são fatais, então, por hipótese, a concepção do governo perfeito não existe, ela só pode ser compreendida num plano realmente de hipótese, não é uma coisa para ser realizada. Ao passo que aqui, o Russell não está falando como hipótese, ele está falando para um grupo de pessoas que têm os meios de realizar isso e que de fato estão realizando. Beto Moraes pergunta: qual o universo numérico dessa elite globalista? 10 mil, 100 mil? Fala, bom, você pode começar por fazer a lista, aliás, essa lista já existe, dos membros da Comissão Trilateral, do Council of Foreign Relations, do Grupo Bilderberg, etc. Você vai chegar aproximadamente, vou dizer, umas 300 famílias, não mais do que isso. Mas em volta deles existe um segundo escalão, que é o decisivo, constituído de assessores técnicos, intelectuais, etc. Aí o negócio cresce muito. E você vê que no século XX, vamos dizer, a produção do prestígio nas esferas intelectuais foi sobretudo devido não, vamos dizer, ao valor intrínseco, o valor acadêmico, científico das obras, mas à relação de proximidade que tem com esses círculos. Por exemplo, quando você pega o Arnold Toynbee, toda a obra do Arnold Toynbee foi assessoria dada a esta gente e uma longa fundamentação da ideia de governo mundial, tá certo? Cientificamente aquilo vale relativamente pouco, e os que tiverem dúvidas, sugiro a leitura do livro do Ortega y Gasset, que é um curso que ele deu, baseado no Toynbee, uma interpretação da história universal, onde não sobra pedra sobre pedra das teorias do Toynbee. Aqui, Pedro Santos pergunta: seria possível integrar a filosofia de Louis Laverne e Xavier Zubiri
que estou lendo no momento, como conhecimento de si mesmo e apreensão da realidade? Se sim, como começar tal empreendimento? E agora você me pegou. É claro que essa conciliação sempre é possível, porque ela tem que ser feita desde um terceiro ponto de vista. Quer dizer, não se trata tanto de fazer uma conciliação objetiva, dizer que não, o que o sujeito está dizendo aqui concorda com o que o outro está dizendo lá, porque realmente as comparações são muito difíceis, as coisas são colocadas em planos diferentes, as perguntas que fazem são diferentes, mas você pode criar uma terceira estrutura na qual possa integrar as duas. Tá certo? Quer dizer, a preocupação da concordância literal, concordância plana, não deve predominar sobre a ideia de você tirar proveito dos dois para o que seja a sua própria finalidade. Né? E você vê, nem o próprio Santo Tomás de Aquino, quando decidiu conciliar Aristóteles com a doutrina católica, nem ele fez nesta base da concordância plana, tá certo? Mas inserindo ambas dentro de uma interpretação que as harmonizava para as finalidades do próprio Santo Tomás de Aquino. Isso é perfeitamente legítimo e eu acho que isso é o máximo que dá para fazer. Demian Gonçalves Silva pergunta: considerando que a negação da existência de Deus resulta na naturalização do mundo como realidade última, não poderíamos dizer que o ateísmo agora não existe, que a alternativa que se impõe é entre transcendência e imanência? Ora bem, nós vimos aqui na análise do texto do Russell que o mundo, a palavra mundo, tal como ele a usa, tem um sentido transcendente, quer dizer, o mundo transcende o conjunto das coisas criadas, tá certo? E, portanto, guarda para com isso uma relação que é similar à relação que existe entre Deus e a criação na doutrina bíblica. Você apagar completamente a transcendência é impossível, você só pode fazê-lo do ponto de vista metodológico, onde você vai cair no agnosticismo, quer dizer, nós não vamos considerar, não vamos examinar, nós vamos pensar nisso, mas também nós não podemos negar a existência. Isso é o máximo que você pode fazer. Tá certo? Mas é claro que as consequências disso a longo prazo são terríveis, porque tudo aquilo que você coloca fora do seu campo de exame acaba ficando como se fosse inexistente. Então você passa da ideia de não vamos examinar tal problema para a conclusão de que tal problema de fato não existe, que é uma conclusão perfeitamente indevida, mas isso é regra geral. No século XX, praticamente todo mundo incorreu nisso de uma maneira ou de outra. Quer dizer, todos os que se aceitavam uma limitação metodológica acabaram por fazer dela uma conclusão ontológica. Carlos Lopes pergunta: falando da onipotência de Deus, queria uma reflexão. Existem atos que Deus não poderia fazer? Por exemplo, deixar de criar, auto-aniquilar-se e amar? Sim, Deus tem uma natureza. Quer dizer, ele é alguém, ele não é um nada, não é uma coisa totalmente indefinida. Portanto, ele tem as suas limitações intrínsecas. Extrínsecas não tem, quer dizer, nada pode limitar o poder de Deus. Mas a sua própria natureza, por exemplo, quando se diz Deus é amor e Deus é eminentemente criador, ele não pode deixar de ser essas coisas. Isso seria negar a sua própria constituição, mas isso não quer dizer que sejam leis limitativas que lhe são impostas de fora, isso é a própria natureza. Ser livre é agir conforme a sua própria natureza, não significa estar indeterminado. Liberdade é uma coisa e indeterminação é outra. Aquilo que é totalmente indeterminado não existe de maneira alguma. Tá certo? Então, é por isso que a famosa concepção do René Guénon, do supra-ser ou do não-ser, para mim ela não faz nenhum sentido, né? Quer dizer, você não pode conceber que para acima do ser absoluto, eterno, onipotente, existe uma outra coisa que o determine. Isso seria absolutamente autocontraditório. Quer dizer, também a ideia de que tudo aquilo que é determinado tem que ser determinado por outro, daí você cai no recuo infinito. Isso aí não faz sentido. Também, você vê outra contradição terrível. O Russell, quando ele diz, se tudo tem uma causa, então Deus tem de ter uma causa. Mas, ora, a doutrina da onipotência não diz que tudo tem de ter uma causa. Ao contrário, ela afirma taxativamente a necessidade de haver um incausado. Ou seja, em vez de dizer que tudo tem uma causa, ela diz, não, nem tudo tem de ter uma causa. Ela diz exatamente o contrário. Quer dizer, a necessidade de causa é limitada, vamos dizer, ao mundo criado.
Então, o que o Russell faz é inverter, vamos dizer, a proposição e, em seguida, fazer de conta que a derruba. Tiago Gadotti, poderíamos dizer que a autoridade do discurso lógico deriva da sua imitação na ordem do discurso, da unidade metafísica, participando a seu próprio modo da autoridade divina? Sim, mas acontece que, vamos dizer, a lógica, tal como a matemática, ela é também, vamos dizer, uma técnica, e uma técnica tem possibilidades combinatórias internas que realmente não correspondem a nada, mas que só existem no plano daquela linguagem particular. Ou seja, assim como você, por exemplo, se você pegar a gramática de uma língua, ela permite milhares de combinações que não dizem absolutamente nada. Em princípio, qualquer palavra pode servir, mas é de sujeito de uma sentença qualquer. Isso quer dizer que, gramaticalmente, todas essas frases serão possíveis, mas elas não correspondem a nenhuma função objetiva da linguagem. A mesma coisa acontece em lógica e em matemática. Mas acontece que o indivíduo cuja formação é determinada pelo estudo dessas técnicas, tá certo? Ele acaba achando que essas possibilidades técnicas internas são o que há de mais importante no mundo, porque são mais importantes para ele. Então, por exemplo, se você pegar, eu lembro aquela discussão sobre o Cantor, né? Se você encarar, vamos dizer, a teoria de Cantor do ponto de vista exclusivamente matemático, ela faz todo sentido, porque é uma variante interna da própria técnica matemática. Essa é a possibilidade de você ter vários infinitos um dentro do outro. Matematicamente isso é possível, só que ontologicamente não corresponde a absolutamente nada. Tá certo? Então você não pode, vamos dizer, como esse imbecil que disse, eu contestei a teoria do Cantor. Não, eu só mostrei que ela não pode ter um alcance ontológico. Tá certo? Mas sim, se ela funciona matematicamente ou não, falou, não sei nem capaz de julgar isso aí. Tá certo? Mas ontologicamente não faz sentido. Guilherme de Matos, o senhor poderia nos passar algum material contendo a lista dos patamares da filosofia? Seria muito interessante. Eu entendi por patamar que certos lances em que a consciência filosófica alcançou certas percepções e você não tem o direito de estar abaixo daquilo. Você tem que ir dali para dentro. Você não pode ficar remoendo problemas que já estão resolvidos e, vamos dizer, certezas óbvias que já foram alcançadas. Tá certo? Por exemplo, quando eu citei a descoberta do Aperon, né? Que tudo que é limitado está dentro do ilimitado. Fala, bom, depois que você percebeu isso, não tem jeito de você voltar atrás, né? E assim por diante. Essa lista é importante e eu vou fazer isso, mas não vou poder fazer agora já, eu preciso pensar um pouco. Marcos Maris, o senhor mencionou na aula 181 que o escritor competente tem a habilidade de criar símbolos maximamente correspondentes a certa experiência vivida e que, por analogia, um outro indivíduo é capaz de compreender a tal experiência. Nesse sentido, qual a diferença entre a arte e a verdadeira filosofia? É correto dizer que a diferença estaria somente na forma do objeto criado? Não, eu posso dizer, a diferença está também, vamos dizer, no nível de exame que você faz daquilo, que vamos dizer, a simples exteriorização, quer dizer, você ser capaz de pegar a experiência interior e condensá-la numa forma externa já é uma trabalheira miserável. Porém, isso ainda não corresponde à esfera dos conceitos abstratos. Você tem símbolos concretos, quer dizer, uma coisa concreta que remete a outra coisa concreta. Se você quiser raciocinar em cima, você vai precisar operar uma abstração. E isso só é possível depois que existe o símbolo. Sem o símbolo, sem a analogia, nada se faz. Todo e qualquer conhecimento que existe nasce da analogia entre alguma coisa e outra coisa. Porém, essa analogia precisa ser expressa. Enquanto ela está simplesmente dentro do indivíduo, ela não tem como ser manipulada. Então, vamos dizer, tem até um trabalho de poesia e filosofia, não sei se isso está no site, está na dialética simbólica também, não está? No meu website está, onde esse problema está tratado ali com bastante detalhe, né?
Aliás, existe uma infinidade de materiais que estão à disposição dos alunos e que eles não sabem, né? Por exemplo, aquela conferência sobre o que é um milagre, né, que está aí online faz um tempo. Tem uns alunos que estão só agora descobrindo que aquilo existe. Então, olha, deem uma vasculhada no meu site, né? Muitas perguntas que vocês fazem, elas já estão lá, respondidas a tempo. Quer dizer, essa da poesia e filosofia está ali, acho que está bem explicadinho. Bom, vamos parar por aqui hoje. Nós já falamos bastante coisa e já é tarde aí no Brasil. Então, eu queria fazer um aviso. Eu aqui, nos Estados Unidos, eu preciso desesperadamente de uma secretária executiva. As condições são as seguintes. Tem que ser muito boa no inglês e no português. E tem que ter uma disposição para trabalhar num horário totalmente anárquico, às vezes viajar se for possível, e acabar entendendo, vamos dizer, as peculiaridades de você ser uma secretária de um escritor, né? Que é uma mistura de gerente, contabilista, mãe, babá, enfermeira, chofer e assim por diante. Nós pagamos um salário, não muito alto, mas também não humilhante, e oferecemos moradia e alimentação da melhor qualidade, né? A pessoa para vir para cá precisaria também tratar do problema de visto, que nós poderíamos conversar particularmente, mas eu realmente preciso de alguém. Outra coisa, eu não quero homem para esta função, né? Eu não gosto de homem na posição de secretário, né? Precisa ser mulher. Se tiver 10 filhos, não serve, né? E se tiver um marido, então o marido deve ir junto e deve dar o maior apoio para ela, né? Porque ficar disputando secretária com o marido dela não faz parte dos meus talentos, tá certo? Então, pense nisso. Nós daremos toda a assessoria possível para que você consiga o seu visto, tá certo? E acho que aqui você vai ter um ambiente muito bom, muito simpático, né? Mas vai ter um bocado de trabalho. Então, é isso. Os candidatos, por favor, escrevam para olavo@olavodecarvalho.org. Até a semana que vem, muito obrigado.